Eu estou ao vivo falando com vocês de um assunto que me deixou muito, nem sei se é irritado ou não. Gordura saturada faz bem para a saúde. Não sou eu que estou falando isso. Eu estava falando irritado porque a gente está cansado de dizer gordura saturada não prejudica a saúde, pode comer. E um monte de médico, um monte de gente fica dizendo que não. Então, eu estava preparando agora uma aula para o Procer sobre gordura e estava revendo uns artigos sobre gordura saturada e peguei esse artigo, saiu agora, dia 31 de março, na British Journal Medical, que é uma das mais prestigiosas revistas de medicina. É a quarta revista de medicina. E eles fizeram um editorial dizendo claramente de que gordura saturada não faz mal para a saúde. Eu quero que você preste bem, fique comigo aqui, para você entender que não é invenção, que os trabalhos científicos já estão há muito tempo dizendo isso, e agora os editoriais da revista assim, doutores, médicos, parem de falar mal da gordura saturada. É um erro grave dizer que gordura saturada faz mal para a saúde. Lá no meio do trabalho, eles citam o trabalho feito com mulheres menopáusicas, pós-menopáusicas, com arteriosclerose, e que dividiram em dois grupos. Um grupo comia a dieta com gordura saturada, e outro grupo comia dieta com carboidrato, sem gordura saturada. E o final foi que aquelas mulheres que comeram gordura saturada diminuíram a doença arteriosclerótica. E as que comiam sem gordura saturada, logo com mais carboidrato, aumentaram a doença arteriosclerótica. Ou seja, a conclusão é minha. Gordura saturada faz bem para a saúde e diminui as doenças arterioscleróticas. Esse erro de falar dessa situação já tem 50 anos no mundo. Ao acreditar que a gordura saturada, não estou falando de gordura saturada, para quem não sabe, é a gordura que vem do animal, a carne gorda, a manteiga, essas gorduras. Claro, no coco também tem gordura saturada. Essas gorduras saturadas, elas não fazem mal para a saúde, nunca fizeram mal para a saúde, apesar de há 50 anos a medicina e a ciência comprometida com outros temas que não a saúde, ficaram desenvolvendo essa mentira, esse erro, e que agora não há mais motivo. Porque antes, quando vocês viam assim, eu já estou dizendo, quem me acompanha nos vídeos, quem faz o Procer comigo, sabe que há muito tempo eu fico falando sobre pode comer gordura saturada. Não tem problema comer uma carne gorda. Mas dizer, é uronal. Quem é o uronal? Mas agora, quando a gente ouve um editorial da revista British Journal dizendo que é um erro tirar a gordura saturada, daí sim, daí não há mais discussão. Então eu quero que vocês que estão assistindo isso, coloquem aqui seus comentários dizendo o que vocês acham disso. Se você é médico, ajuda a divulgar esse tema para os teus pacientes, para nós poder diminuir aquela influência dos médicos que ainda ficam afirmando o absurdo de que gordura saturada faz mal para a saúde. O artigo, ele fala de várias coisas. Então, algumas coisas interessantes que diz o artigo, assim, as coisas que mais aumentam o risco cardíaco é aquilo que nós já sabemos. O carboidrato, o sedentarismo, os óleos vegetais, sim, óleo de soja, óleo de milho, canola, girassol, o ômega 6, eles fazem uma comparação muito grande, diz assim, ômega 3 previne doença cardíaca, ômega 6 piora a doença cardíaca. E aonde que a gente encontra o ômega 6? Nos cereais. Nos animais alimentados por cereais.
Então, toda vez que você está comendo cereal, qualquer cereal, você está aumentando o ômega 6. Então, e toda vez que você come um peixe de água fria, você está aumentando o ômega 3. Só que a gente não consegue comer tanto peixe, tanto salmão selvagem, assim, nem tem. Aqui na cidade que eu moro, não tem para vender salmão selvagem. Então, é importante que pare, que diminua o ômega 6, ou seja, diminua os cereais e comer mais ômega 3. E o sedentário, outra coisa que piora muito é o estresse. Eles fazem até o comentário de que o estresse de uma criança vai abreviar, o estresse de uma criança não resolvido, um trauma, vai abreviar a vida em 20 anos mais adiante. Outra coisa que fala, o estresse ambiental, esse estresse do dia a dia, porque aumenta o colesterol. Mas o mais importante, eu quase ia me esquecendo do artigo, é quando diz assim, o que é que causa a doença cardíaca, a doença cardiovascular, os entupimentos das artérias, os AVCs, tanto a artéria cardíaca quanto a artéria cerebral. Inflamação crônica. Aquilo que a gente vem batendo aqui há muito tempo, a principal causa da doença é a inflamação crônica. E o que aumenta a inflamação crônica? 3 coisas. Sedentarismo. Quanto mais parado for o indivíduo, mais inflamado é o corpo dele. Segundo, alimentos inflamatórios. Quais são os alimentos que aumentam a inflamação? Todos os alimentos baseados no carboidrato, porque ele estimula a produção da insulina, a insulina aumenta a inflamação do corpo. Então, todo carboidrato, de alguma forma, aumenta a inflamação crônica. E daí no carboidrato, assim, mas eu como fruta. Muito bem, fruta é um carboidrato, aumenta a insulina e aumenta um pouquinho a inflamação. Se tu comer uma fruta de cada vez, maravilha. Aquele aumento de inflamação não tem problema nenhum. Agora, se tu comer meia dúzia de bergamota, comer uma uva, um cacho grande de uva, um melão inteiro, está roubado. Aumentou muito a insulina e aumenta a inflamação. Dentro desse trabalho também, eles colocaram um pouquinho sobre o exercício. E eles fazem a comparação de indivíduos sedentários com pessoas que caminham. E diz que o fato de caminhar regularmente, não é o que caminha só no domingo, o fato de caminhar regularmente, no mínimo 3 vezes por semana, de forma moderada, já diminui o risco cardíaco. Tá, essa foi a conclusão da revista. Estou colocando exatamente o que coloquei. Mas tem dezenas de outros trabalhos que mostram que indivíduos que caminham têm menos risco cardíaco que o indivíduo que não caminha. Tá? Tem morreu Neves. Agora, o indivíduo que faz um exercício de intensidade mais alta, tipo uma corrida, tem uma capacidade cardíaca maior e menor risco cardíaco do que o indivíduo que só faz caminhada. Isso aqueles que me acompanham já nos vídeos já estão acostumados a ouvir eu falar isso. Então, a atividade física. Uma coisa interessante que fala, que deixa eu ler exatamente assim, eles colocam que uma revisão sistemática de referência e de meta-análise de estudos observacionais, não são os melhores estudos que tem. Eles não mostram associação entre consumir gordura saturada e 5 problemas: mortalidade de qualquer causa, coronariopatias, doenças coronarianas, mortalidade por doenças vasculares, acidente vascular isquêmico e diabetes tipo 2. Ou seja, desmentindo todas aquelas informações que tinha. Outra coisa interessante que eles falam é sobre o HDL, o colesterol. Então, deixa eu ler o que está escrito aqui, ó. Décadas de ênfase na primazia da redução do colesterol, ou seja, dos 50 anos usando remédios para diminuir colesterol, como se esse fosse um fim em si, como se diminuir o colesterol fosse o objetivo, dirigido a um mercado de alimentos e medicação. Quem é que quer que diminua o colesterol? A indústria alimentícia, a indústria farmacêutica.
está comprovado que baixar o colesterol e baixar o teor da gordura tem sido equivocado. Relatórios podem explicar em parte esse equívoco. A reanálise desses relatórios revela que a substituição, olha, prestem bem atenção nessa conclusão, a substituição de gorduras saturadas por óleos vegetais contendo ácido linoleico aumentou o risco de mortalidade, apesar da redução significativa do LDL e colesterol total. Ou seja, se você está usando alimentos para reduzir o colesterol, os óleos vegetais bandidos, se você está usando medicamento para reduzir colesterol sem ter outra razão, nós temos um vídeo que fala sobre isso aqui na internet, você está aumentando o risco de mortalidade em geral. E já que nós falamos em colesterol, o colesterol total não aumenta o risco cardíaco. O que aumenta o risco cardíaco, e o artigo, e o editorial fala, é o baixo índice do colesterol HDL. Não é o LDL alto, o ruim, o chamado ruim colesterol, que causa no risco cardíaco. É o bom colesterol baixo. Então, se você... E essa relação do colesterol total com colesterol HDL baixo, essa divisão é que aumenta o risco cardíaco. Quanto maior for essa proporção, maior é o risco cardíaco. Então, a primeira coisa que tem que fazer, aumentar colesterol HDL. Ponto. Óbvio. Tá? E como é que se aumenta o colesterol HDL? Com alimentos não carboidratos. Com alimentos mais à base de gordura. Mais proteína e mais gordura. Não exagerem na proteína também, que é um outro pecado, fazer hiperproteína, alimentos com hiperproteicos. Gordura e menos carboidrato. Mas, principalmente, o que aumenta o HDL? Exercício físico. E qual é o exercício físico que mais aumenta o HDL? É o exercício com alta intensidade, a musculação com alta intensidade e o intervalado com alta intensidade. E um outro aspecto que daí o editorial não fala é sobre o grande risco cardíaco se dá pelos triglicerídeos. Quanto mais alto for o triglicerídeo, esse sim tem que ser diminuído, porque esse aumenta o risco cardíaco. E como é que se faz para diminuir triglicerídeo? Não é com as estatinas. Estatina é para diminuir colesterol. Como é que eu diminuo o triglicerídeo? Diminuindo o carboidrato. Toda vez que você adotar uma dieta com menos carboidrato, as famosas dietas low carb, qualquer delas, a paleolítica, cetogênica, qualquer dieta que diminui carboidrato, você diminui triglicerídeo. Então, aquela relação de diminuir o triglicerídeo e aumentar o HDL, aqui está a chave para as doenças cardíacas, para prevenir as doenças cardíacas. Eu quero que isso fique bem claro. Se você me acompanha há algum tempo, você já sabe disso. Se você é do Procer, você já foi exaustivamente falado sobre isso. Mas se você está me conhecendo há pouco, me acompanhando há pouco, não esqueça pode comer gordura saturada, pode comer a comida da vovó, aquele alimento que é saudável. É chamado também de a comida de verdade, comidas naturais, comidas que não são empacotadas. O artigo não fala sobre os alimentos industrializados. Ele fala razoavelmente, dizendo assim, o aumento da frutose aumenta o risco cardíaco. A frutose a gente encontra em todos os produtos industrializados adoçados. Meus amigos, meus vovós, meu vovô e vovó, que nem eu, que adoramos os nossos netos, nunca deem bolachinha recheada para os netos, por mais que vocês achem que está agradando. A bolachinha recheada é um grande veneno para as crianças, porque tem gordura trans, tem frutose, tem o xarope de milho, e tudo isso vai fazer com que as nossas crianças fiquem doentes. Não bem, aproveitem também e tirem os doces
Não, eu me lembro que o meu pai, quando eu tinha meus filhos pequenos, ele saía comprar salgadinhos em pacote, estava com balas no bolso e dava bala para os meus filhos. E naquela época eu era um tonga. E eu dizia assim, não, isso aqui não é um bom hábito alimentar, mas o vô é para estragar mesmo. Não, hoje eu tenho uma convicção muito forte. O vô não é para estragar, não é para tirar a saúde dos netos, o vô não é para destruir o pâncreas e o fígado. O vô é para ajudar as crianças a enfrentar esse mundo com mais amor, com mais carinho. Nós, avós, temos que dar carinho para os nossos netos e não comprar eles com doces. Eu vi que tem muita gente comentando aqui. Eu não estou conseguindo ler tudo, porque eu quero ficar focado na mensagem aqui, mas eu vou ler todas essas aqui e vou comentar os comentários. Está ficando interessante. Eu vou analisar os comentários de vocês e vou responder na página. Esse vídeo ele vai ficar, está sendo gravado e vai ficar ao vivo dentro do Facebook, e talvez a minha equipe coloque no YouTube. Nós estamos aqui com 144 pessoas assistindo. É uma surpresa ter tanta gente, porque eu resolvi fazer isso agora. E daí eu parei o que estava fazendo, porque assim, deixa eu falar isso aqui, porque essa mensagem não posso esperar até a semana que vem e gravar com o meu videomaker. Eu vou gravar eu mesmo, não importa quem mais. Estou vendo que tem uma luz lá em cima. Opa, a luz está aqui. Aqui está a luz. Estragando um pouquinho minha imagem. Mas esse aqui é o canto que eu estudo, é o canto que eu trabalho. E essa era a mensagem que eu tinha para trazer para vocês. Eu espero que definitivamente você me ajude a divulgar para não parar mais, não deixar de comer mais gordura saturada, e sim deixar de comer todos os óleos vegetais, soja, milho, canola, girassol. Eu vou usar o quê? Banha de porco, que é barata. Se você tem um pouquinho mais de dinheiro, usa óleo de coco. Óleo de coco é mais caro, então, mas é que eu uso. Eu me dou esse luxo de usar óleo de coco. Mas também tem na minha geladeira banha de porco. Aquele pacote quadrado, aquele tijolo, é isso que se usa na minha casa aqui. Ok, gente? É um prazer estar com vocês. Eu tô descobrindo essa transmissão direta, eles chamam de uma live, que é ao vivo, e eu quero me comprometer a toda vez que eu tiver alguma informação que cai na minha mão, eu fazer uma live e deixar para vocês, para compartilhar com vocês essas informações de desenvolvimento da saúde. Algumas coisas serão na área do alimento, alguma coisa na área do estresse, alguma coisa na área do exercício, mas tudo que eu tiver de informação, eu quero compartilhar com vocês, porque vocês me ajudaram muito, elevaram minha energia nesse workshop que terminou, com aqueles comentários mostrando que se impactaram com a mensagem de desenvolver a saúde. E não só a saúde, né? Mensagem de desenvolver a super saúde. E eu quero devolver todos aqueles elogios que vocês fizeram, com muito conteúdo, com muita contribuição para vocês desenvolverem a saúde de vocês. Me digam o que vocês estão achando, para que eu possa, a partir do que vocês disserem, eu escolher melhor os temas para divulgar. Eu desejo a todos uma super saúde e até a próxima live. Chique isso, né? Ok, gente. Uma boa noite para vocês.